Olá a todos. Hoje, Paixão de Cristo, sexta-feira, eu gostaria de ler um texto em Marcos, no capítulo 15. Diz assim: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e, amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esta passagem se encontra em Marcos, no capítulo 15, dos versos 1 aos versos 15. Uma passagem bastante interessante que nos mostra um julgamento vergonhoso que já começou na noite anterior de Jesus. Mas nós que temos o conhecimento das Escrituras e temos o conhecimento de Deus, nós sabemos que era necessário que o Cristo padecesse para a remissão do pecado de toda a humanidade. E o texto aqui, irmãos, ele nos mostra muito claramente que o que aconteceu ali foi uma substituição. Então Barrabás, ele representa toda a humanidade. E Jesus representa o Santo de Deus que deveria de morrer por essa humanidade. Então a troca ela é muito clara para nós. Mas nós temos duas situações aqui nesse texto que mostra isso, né? Barrabás representando toda a humanidade, e também nos mostra algo a mais nesse texto. Então você veja que Jesus, ele assume o lugar dos pecadores. Ele assumiu o lugar de Barrabás. Barrabás é que deveria de ir para aquela cruz. No entanto, Jesus foi no lugar dele, livrando ele daquela morte, e ele saiu livre, totalmente livre. É o que acontece conosco hoje, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e entendemos esse propósito de Deus para nós, nós entendemos que nós é que deveríamos ir para aquela cruz e ser crucificado. No entanto, Jesus, ele foi e tomou o nosso lugar. Mas alguém pode perguntar assim: mas então nós poderíamos ir para aquela cruz e receber então daí a salvação? Poderia pagar o mesmo preço que Jesus pagou e poderíamos receber a salvação? Não, isso seria impossível.
Por quê? Porque aí nós vamos entender o verdadeiro plano de Deus. O porquê Jesus ele veio ao mundo diferente de nós, irmãos. Jesus ele veio de uma forma, não por uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação sexual. Jesus ele nasceu puro, por isso ele foi concebido a Maria pelo Espírito Santo. Não houve uma relação entre um homem e uma mulher. Então Jesus ele nasceu sem pecado. E o rei Davi lá no Salmo 55 ou Salmo 53, não me lembro agora, um dos dois, ele vai dizer assim: no ventre de minha mãe eu fui concebido em pecado. Ou seja, quando nós nascemos de uma relação entre um homem e uma mulher, nós já nascemos sob a condenação do pecado. Já nascemos debaixo do pecado, sob condenação. Então Jesus ele veio de uma forma pura, e o tempo que ele ficou nessa terra, ele ficou sem pecado, ele não pecou. Por isso que quando ele morre sem pecado. Então ele faz uma compra. Qual a compra? A compra da humanidade, porque a humanidade estava condenada por conta do pecado. Então quando Jesus ele morre sem pecado, a morte não pôde segurá-lo. Então quando ele chega no espaço onde ficam os mortos, a morte deve ter pensado assim: quem é esse que chega aqui? Esse eu não posso reter. Então Jesus ele volta. Por que ele voltou no terceiro dia? Porque ele não tinha pecado. Se você morresse sem pecado, você também voltaria. Mas isso é impossível, porque você já nasceu sobre a maldição do pecado. Por isso que os méritos são do Cristo. É por isso que nós o amamos, pelo que ele fez. Então, é impossível a humanidade pagar os seus pecados. Mas houve um homem que pôde pagar, Jesus, o Cristo. E quando nós olhamos para o texto também, nós vemos assim que Barrabás, ele representava o que ali para as pessoas? A humanidade. E ele representa a humanidade. Culpado, falha, né? Sendo libertado, enquanto Jesus ele pagava o preço. Então ele foi liberto, enquanto Jesus estava pagando o preço. Então eles tinham o que ali? Dois caminhos, duas escolhas, dois tipos de Messias, vamos pensar assim, porque Barrabás ele lutava pela liberdade naquela época, só que era a liberdade dos homens. Jesus ele veio e pregou uma coisa totalmente diferente do que você tentar buscar a tua liberdade pela força da espada. Mas Jesus ele pregava uma liberdade pelo amor. Pelo amor. Então Jesus ele pregava o amor, o perdão, a transformação espiritual, enquanto Barrabás ele era ligado à violência e à revolta política. Então percebe que eram dois caminhos totalmente diferentes um do outro. E está sendo representado aqui. Escolher entre o caminho da paz e escolher entre o caminho da força. O povo escolheu pelo caminho da força, entregando Jesus à crucificação. E você escolheria qual caminho se você estivesse lá? É uma pergunta. E temos também uma pequena ironia aqui nesse texto, que qual que é essa ironia? Barrabás, no aramaico, é Bar-Abás, Bar-Abás, ele representa filho do pai. A tradução é filho do pai. Enquanto isso, Jesus, chamado filho de Deus. Percebe as duas diferenças? Então o povo ele escolhe um filho do pai humano e rejeitam o filho verdadeiro do pai celestial. E percebe que isso às vezes acontece muito à nossa volta, com as pessoas.
elas rejeitam, né, o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo e nos resgatou, enquanto a cruz era nossa, era minha, era tua, e acabam que escolhendo o Filho do Pai humano. E nós, se estivéssemos lá naquele dia, será que nós gritaríamos também: crucifica-o? Crucifica-o? Então é uma meditação para o dia de hoje, para pensarmos, né, refletirmos no que Jesus fez por nós. Amém? Fica com essa palavra. Domingo nós faremos um outro vídeo sobre a ressurreição do Cristo. Amém?